Vamos então hoje falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema bastante importante e que é trabalhado pelo Código de Defesa do Consumidor de uma forma única, sem nenhum precedente no direito brasileiro. Para a gente conversar de desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que ter em mente como é que funciona a ideia de responsabilidade civil em direito do consumidor. Vocês já estudaram comigo o sistema de responsabilidade civil, viram que esse sistema ele é bipartite, porque ele trata da inadequação por insegurança do produto e do serviço, quando se refere a acidente de consumo, a responsabilidade pelo fato prevista nos artigos 12 a 17. Vocês também viram comigo, antes desse tema, a outra função na responsabilidade civil, o outro sistema, que, como falei para vocês, é bipartite, que é o da inadequação por impropriedade do produto ou serviço, que é conhecida como responsabilidade pelo vício do produto e serviço, nos artigos 18 a 25 do mesmo Código de Defesa do Consumidor. Mas nós não podemos nos esquecer de outros primados que vêm nem do direito do consumidor, que vocês estudaram no primeiro ano, em teoria geral do direito civil, quando vocês estudaram pessoa jurídica. E esses postulados que vocês estudaram em teoria geral do direito civil têm muita importância para a gente compreender o tema da aula de hoje. Qual que é a primeira regra? A personalidade civil da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade civil dos sócios que as constituem, de seus representantes legais ou de seus filiados, no caso de uma associação, por exemplo. Esta é a primeira regra. Não se confunde a personalidade civil da pessoa jurídica com quem a representa, com os sócios dela ou, tratando-se de associação, com os filiados. A segunda regra sobre pessoa jurídica que vocês viram que é extremamente importante é a seguinte: não se confunde o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio dos sócios cotistas dela, no caso de sociedade civil ou de sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, ou o patrimônio dos acionistas, no caso da sociedade por ações e da comandita por ações, como também não se confunde o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio dos filiados de uma associação. Esta é a segunda regra. Não se confundem os patrimônios. A terceira regra: por conseguinte, não se confunde a responsabilidade da pessoa jurídica com a responsabilidade do sócio, do administrador ou do responsável dela, como pessoas físicas. Essas três regras fundamentais que distinguem a pessoa jurídica dos fundadores dela, dos sócios dela, dos associados dela, ou mesmo de quem a representa, são regras fundamentais. E para nós, na aula de hoje, tem tudo a ver. Posso repetir a terceira, Antônio. Não se confunde a responsabilidade da pessoa jurídica por danos causados a outras pessoas com a responsabilidade da pessoa física, do seu representante legal, dos sócios dela ou dos filiados de uma associação. Então, se não se confunde nem a personalidade, se não se confunde nem o patrimônio e se não se confunde a responsabilidade, então fica muito claro que, do ponto de vista civil, a pessoa jurídica tem personalidade, patrimônio e responsabilidade totalmente diferente de quem a representa. Por que eu estou falando sobre esse assunto que vocês viram no primeiro ano em Teoria Geral de Direito Civil? Porque agora nós vamos entrar num assunto que é um pouquinho diferente do assunto que vocês tiveram até aqui.
Eu não vou falar com vocês diretamente da responsabilidade civil da pessoa jurídica fornecedora. Eu vou conversar com vocês quando ocorrem outras responsabilidades. Estou mencionando, então, aqui o que está previsto no artigo 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Para que a gente possa conversar sobre o artigo 28 do Código, a gente tem que ter em mente algumas ideias. Imaginem vocês uma fábrica, uma empresa de navios no século XIX, uma companhia ferroviária que tivessem dívidas a pagar ou que causassem ilícitos extracontratuais a outras pessoas e fossem condenadas por isso. E não tivessem como pagar. Havia uma série de providências que eram cabíveis. Se buscava, obviamente, a responsabilidade da pessoa jurídica ao máximo. Mas, em vários dos casos, no século XIX mesmo, vejam só, então estou me referindo a muito tempo atrás, se verificava que quem agia causando o dano à vítima, embora fosse formalmente a pessoa jurídica, agia muitas vezes sem poderes para agir representando aquela pessoa jurídica. Como assim sem poderes? Não tinha poderes para praticar determinado ato, embora fosse representante normal dela. E isso gerava um grande problema, porque quando uma vítima do dano causado pela pessoa jurídica buscasse a responsabilidade da pessoa jurídica, a defesa dessa pessoa jurídica, do ponto de vista legal, apresentava o seguinte argumento: olha, isto que a vítima está falando não tem nada a ver com o objeto social da pessoa jurídica que está aqui, juiz. Então, não há condições de se responsabilizar a pessoa jurídica. Esse tipo de embate, tanto entre os sócios de uma sociedade empresarial do século XIX, como entre os sócios de uma sociedade civil do século XIX, acabou gerando um problema para a jurisprudência lidar. E não havia na lei uma regra de como resolver esse tipo de situação. A situação em que o representante legal da pessoa jurídica pratica um ato que ele não tem autorização contratual ou de assembleia da pessoa jurídica para fazer. E por conta deste ato que ele praticou, ele acabou causando dano a alguma pessoa. Às vezes, à própria pessoa jurídica e aos próprios sócios. Muitas vezes a terceiros. Diante disso, a jurisprudência inglesa criou um instituto. Então, esse instituto que eu vou falar aqui para vocês é um dos poucos institutos, porque é uma minoria que vem do direito anglo-saxônico para o nosso direito. A grande maioria dos nossos institutos é franco-romano-germânico, como vocês sabem. Esse instituto, que foi criado pela jurisprudência britânica, se chama Disregard of the Legal Entity. Disregard of the Legal Entity. Que, traduzido ao pé da letra, significa desprezar, desconsiderar a entidade legal, a entidade jurídica. E isso quer dizer desconsideração da personalidade jurídica para a nossa língua portuguesa. Essa desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma criação pretoriana, então. Não é uma criação legislada no século XIX.
E essa criação que foi utilizada pela jurisprudência inglesa para resolver casos envolvendo atos ilícitos praticados por fabricantes e transportadores ingleses, partiu do seguinte pressuposto: quando a pessoa jurídica é representada nos limites dos poderes que o representante legal dela tem, quem responderá será a pessoa jurídica. Mas quando esse representante legal acaba agindo além ou fora dos poderes que ele recebeu por força do contrato social ou por força de alguma deliberação assemblear dessa pessoa jurídica, quem terá que responder será o representante legal dela como pessoa física. Vejam que interessante essa teoria, então. Vocês tiveram essa teoria em Teoria Geral de Direito Civil, porque o Código Civil de 2002 trata dessa teoria. A origem dessa teoria é jurisprudencial. Isto que foi criado pela jurisprudência britânica foi rapidamente também utilizado pela jurisprudência francesa e, em seguida, pela jurisprudência da Alemanha, depois da unificação da Alemanha. E isso fez com que esse instituto fosse fortalecido pela jurisprudência e depois fosse recepcionado em forma de lei escrita na França, na Alemanha e para nós no Brasil. Mas no Brasil nós demoramos muito para trabalhar com a desconsideração da personalidade jurídica. O nosso Código Civil, que é de 2002, na realidade, já previa no seu texto original, que é de 73, essa figura. Mas antes do Código Civil de 2002, nós não tínhamos essa figura por expresso em canto nenhum do direito brasileiro. Nós tínhamos esporadicamente uma outra ideia, que eu vou falar para vocês daqui a alguns minutos, que é a ideia da responsabilidade direta do representante legal, que não é a mesma coisa que desconsideração. Eu já vou explicar para vocês daqui a alguns minutos a diferença entre as duas situações. O Código de Defesa do Consumidor, muito embora tenha sido elaborado posteriormente ao Código Civil Brasileiro, porque o Código Civil Brasileiro ele foi elaborado no período de 69 a 73 e depois ficou 40 anos, quase 40 anos, patinando, 34 anos patinando no Congresso Nacional, até ser promulgado em 2002, entrando em vigor em 2003. Já o Código de Defesa do Consumidor, ele foi elaborado em 1989, logo depois da Constituição Federal entrar em vigor, até mesmo cumprindo aquela regra que a Constituição estabelece, de que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Falamos sobre isso no nosso segundo encontro, se não me falha a memória, que é o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. O nosso Código de Defesa do Consumidor foi elaborado no ano de 1989 e foi promulgado em 11 de setembro de 1990. O Código de Defesa do Consumidor, então, foi o primeiro diploma legal de direito positivo brasileiro a regulamentar de uma forma razoável a desconsideração da personalidade jurídica. Depois foi o Código Civil de 2002. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito mais amplo para fins de desconsiderar a personalidade jurídica do que o Código Civil. Porém, ambos partem da mesma ideia. Qual é a ideia? A pessoa jurídica, ela só pode ser representada regularmente quando os atos praticados por seu responsável legal estão nos limites do que fala o seu contrato social ou o seu estatuto associativo. Ou, ainda, quando os atos praticados pelo seu responsável legal estiverem autorizados por decisão de assembleia. Pois bem,
Quando o representante legal age fora desses limites ou além desses limites, ele acaba realizando uma coisa chamada abuso de poder. O abuso de poder foi, desde logo, o primeiro ingrediente encontrado para se criar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Quem a representa pode exercer atos em nome dela, mas só pode exercer esses atos nos limites estritos do contrato social, do estatuto associativo ou ainda nos estritos limites da autorização que foi dada pela Assembleia Geral. Se esta pessoa ultrapassar esses limites, cometerá abuso de poder. Desde logo, a própria jurisprudência, ainda no século XIX, criou uma outra possibilidade de se aplicar essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que é a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica por desvio de finalidade. O que significa isso? O representante legal da pessoa jurídica pratica um ato que acaba sendo totalmente diferente do próprio objeto social. Por isso que eu falei, ou o ato é praticado além dos poderes, abuso de poder, ou ele é praticado fora dos poderes, o desvio de finalidade. Tanto no abuso de poder como no desvio de finalidade, a jurisprudência reconheceu a possibilidade de fazer com que aquele representante legal que abusou dos seus poderes ou que desviou a finalidade da pessoa jurídica ao realizar um ato jurídico ou um negócio jurídico em nome dela, viesse a responder patrimonialmente como pessoa física, deixando assim a pessoa jurídica de ser responsabilizada. Assim, quem deveria responder pelo excesso seria o representante legal e não a pessoa jurídica. E dessa forma, os sócios estariam preservados quanto aos seus direitos como sócios. E o mesmo se aplica para a ideia de desvio de finalidade. A jurisprudência, inclusive, criou uma expressão que ficou muito corrente até mesmo na doutrina, que começou a discutir a desconsideração da personalidade jurídica. A expressão era a seguinte: quando há abuso de direito, ou quando há desvio de finalidade, retira-se o véu, é a expressão, retira-se o véu da pessoa jurídica, que acoberta o real causador do dano, que não é ela, mas é quem age indevidamente em nome dela. Essa expressão de retirar-se o véu é bem antiga. Agora dá para entender por que, certamente, quando vocês estudaram Teoria Geral do Direito Civil, esse tema, talvez vocês tenham se debruçado perante essa expressão num acórdão ou mesmo num livro estranhado. O retira-se o véu, né? Então, mas a ideia é justamente esta. Bom, a responsabilidade, então, da pessoa física do representante legal é a solução quando há abuso de poder dele ou quando há desvio de finalidade. No abuso de poder, ele responderá apenas pelo excesso. No desvio de finalidade, ele responderá por todo o ato que constitui esse desvio de finalidade. Se isso ficou claro para vocês, aí dá para a gente evoluir para o aspecto legislado. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora sobre a origem e a noção do Instituto, esse é o melhor momento, ao invés de esperar o final da aula. Se vocês então quiserem me interromper no microfone, podem fazer a pergunta. Se vocês quiserem fazer no chat por escrito, também podem fazer. Bom, então acho que todos vocês entenderam. Que bom. Então vamos continuar.
Oi, Luísa, pode falar. Tem uma pergunta aqui da Luísa. Não ficou claro para que serve exatamente esse instituto. Esse instituto ele se destina a responsabilizar o representante legal como pessoa física. Então, esse instituto ele vai atrás do patrimônio da pessoa física do representante legal e não atrás do patrimônio da pessoa jurídica. Justamente para que os sócios não sejam prejudicados por algum ato do representante legal que constitua abuso de poder ou desvio de finalidade. Tudo bem, Luísa? Não sei se falei um pouco rápido agora. Deu para acompanhar? Certo, ótimo. Outra pergunta, pessoal? Então vamos continuar. Vejam só. Obviamente, a sociedade industrial do século XIX sofreu uma grande evolução logo no início do século XX, logo depois da Primeira Grande Guerra, porque as tecnologias empregadas pela guerra foram transferidas pouco a pouco para a sociedade civil, para as empresas. E muito embora o hiato entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra não tenha sido muito grande, essa tecnologia já começou a ser aproveitada nas empresas. E o mesmo ocorreu com a Segunda Guerra Mundial. A tecnologia da Segunda Guerra Mundial deu o upgrade da sociedade em que hoje nos encontramos. É a partir da tecnologia da Segunda Grande Guerra que surgiu a possibilidade de redução da quantidade de informações e do espaço delas a códigos. E isso gerou a superação, não a substituição completa, mas a superação da sociedade industrial pela sociedade da informação, que é, hoje em dia, a sociedade pós-industrial, que tanto se falou nas décadas 60 e 70. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica acabaria evoluindo por conta da evolução da tecnologia e de outras questões que a própria doutrina e a própria jurisprudência começaram a se deparar. O nosso Código de Defesa do Consumidor contém uma das figuras mais amplas de desconsideração da personalidade jurídica do mundo. O que é muito bom para o consumidor, apesar de ser muito criticado por muitos autores que acham que é um exagero. Mas é algo que visa facilitar a indenização em favor do consumidor. Então eu vou explicar para vocês agora como funciona isso. Eu vou compartilhar com vocês, espero que não sobrecarregue a gravação. Se sobrecarregar, vocês me avisem, por favor. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor no caput. Vejam o que o artigo 28 diz. O juiz poderá, estou até grifando em azul, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito. Em primeiro lugar, o Código de Defesa do Consumidor trabalha com o Instituto do Abuso de Direito, que é parecido com o abuso de poder, mas não é exatamente igual. Tanto é assim que o Código continua com o excesso de poder. Qual que é a ideia do abuso de direito? Abuso de direito, deixa eu parar aqui um segundo a apresentação. Abuso de direito é uma figura que no nosso direito está no artigo 187 do Código Civil. É o exercício imoderado de um direito que causa dano a outra pessoa. É o artigo 187 do Código Civil Brasileiro. Mas o Código Civil Brasileiro, quando trabalha com o abuso de direito, equipara o abuso de direito ao ato ilícito.
artigo 186. Assim, a figura do abuso de direito no direito civil brasileiro é uma figura em que se trabalha com a ideia de culpa. Porque o 187 fala que o abuso de direito ele é considerado ato ilícito. Vocês verão em direitos reais que é muito comum essa discussão do abuso de direito nos conflitos de vizinhança. Quem mora em prédio sabe que isso é frequente acontecer. E também em casas próximas de bares noturnos ou de outras casas onde há um barulho excessivo durante o horário de descanso noturno. O conflito de vizinhança, ele existe, vocês verão em direitos reais, porque há uma violação ao direito à segurança, à saúde ou ao sossego dos vizinhos. Vocês estudarão isso. Abuso de direito diz respeito muito a esse tipo de situação. Claro, aqui estamos trabalhando com responsabilidade de uma empresa que acaba sendo desconsiderada para se atingir o patrimônio da pessoa física do representante legal e, obviamente, não é por conta de conflito de vizinhança. Então, pelo que seria? Seria pelo exercício de um ato que o representante tem poderes para isso, porque não há proibição no contrato social. Então, em princípio, ele estaria representando a pessoa jurídica. Mas, ao exercer este ato, ele acaba indo além de um simples exercício de representação. Ele acaba com o abuso desse direito que ele tem como representante, causando um dano a algum consumidor. Essa situação é uma situação um pouquinho diferente, mas é bem próxima, é verdade, da segunda situação, que é, na verdade, a situação original do Instituto, o excesso de poder. Bom, o que vocês precisam saber para a graduação? Que eu posso ter a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor, tanto quando houver abuso de direito, lembrem-se do 187 do Código Civil, como do excesso de poder. Lembrem-se do que eu falei há minutos atrás sobre a origem da desconsideração. Mas o Código vai mais além. Vejam como ele vai mais além. Ele estende muito o princípio, a regra da desconsideração. Quando houver infração da lei, então, se o representante legal infringiu a lei, usando o nome da pessoa jurídica, a responsabilidade será dele e não da pessoa jurídica. Quando cometer fato ou ato ilícito, aí caímos no 186 do Código Civil de novo. E fato ilícito, caímos no 927, parágrafo único do Código Civil. Mas lembrem-se que nós temos toda a estrutura de responsabilidade civil nas relações de consumo que eu expliquei até agora para vocês. Pelo fato do produto, pelo fato do serviço, pelo vício do produto, pelo vício do serviço. Mas percebam como é ampla a teoria. Ou violação dos estatutos ou contrato social. Aí tem que ser uma violação expressa, né? Porque todas as outras questões já estão abrangidas pelos casos anteriores. E continua o artigo 28. Vejam até onde vai o 28. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. O que quer dizer isso? Vamos lembrar. Falência é algo que é típico das sociedades empresárias. No direito brasileiro, apenas as sociedades empresárias podem ter falência decretada. Vocês ainda estudarão falência no curso de vocês. Vocês estão no 4º semestre. Mas vocês já tiveram a noção de empresa. Então, dentro dessa noção de empresa, vocês sabem distinguir o que é empresa e o que é sociedade civil. E sabem quais são as teorias que servem para discutir esse tema. Não é simplesmente o nome ser sociedade
civil ou sociedade comercial que dá esse qualificativo real, muitas vezes, para a pessoa jurídica. Vocês já viram isso? Então, temos que entender uma coisa. Quando há decretação judicial da falência de uma empresa, o consumidor que se sentir lesado poderá não apenas se habilitar como credor da massa falida. Infelizmente, ele não terá muitas forças, porque será um credor comum, um credor quirografário. Vou anotar aqui para vocês, um credor quirografário, que é o credor comum. Ele só tem o crédito assentado em um simples documento de crédito, mais nada. É diferente do credor de direito real, como é o credor hipotecário, né? Ou ainda o credor trabalhista, ou ainda o credor tributário. Então, o consumidor, ele é credor quirografário, apenas quirografário, credor comum. Então, num concurso de credores, ele fica por último para receber. Como ele fica por último para receber, no concurso de credores, num processo falimentar, ele pode, com base no artigo 28, voltamos ao texto para vocês verem como é forte esse texto, pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica, discutindo a má administração do representante legal dela, para responsabilizar o representante legal no patrimônio dele, como pessoa física. Vejam que coisa fantástica. Isso subverte toda aquela ideia que vocês tiveram em teoria geral do direito civil, mas por que o Código de Defesa do Consumidor faz isso? Para proteger da forma máxima possível os interesses do consumidor. E o 28 caput continua, aplicando esta ideia de desconsideração também para a pessoa jurídica que é declarada insolvente. Que pessoa jurídica é declarada insolvente? As pessoas jurídicas que não são empresas. Apenas as empresas podem ter falência decretada. As sociedades civis, as associações e as fundações, elas podem ter a insolvência civil decretada. Então, insolvência civil é justamente o mecanismo aplicado para pessoas jurídicas que não são empresas. A Gabriela está fazendo aqui uma pergunta. Professor, no caso de existir mais de um sócio e houver insolvência da empresa, o consumidor pode demandar... Deixa eu abrir aqui que não está dando... de qualquer um deles? Não, Gabriele, não poderá. Ele apenas poderá solicitar a desconsideração da personalidade jurídica daquele sócio que praticou o ato que configura má administração, que é o que fala o 28 no caput. E aí, com relação a esse sócio, provando-se a má administração, o patrimônio da pessoa física desse sócio é que será utilizado para a indenização. Tá? Mas, como vocês podem perceber, é algo realmente que foge do que vocês estudaram no direito civil no primeiro ano. Percebam vocês que essa desconsideração do 28 é enorme. Só que ela não acaba no 28 caput. Ela segue no parágrafo 5º. O parágrafo 5º do 28 fala o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre, notem bem, sempre não dá para você restringir a aplicação disso. Ainda que a doutrina mais conservadora pretenda isso. Sempre que a sua personalidade, isto é, a personalidade da pessoa jurídica, for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Olhem só isso aqui. Isso é tremendo. Isso quer dizer que, se o consumidor quiser, ao invés de brigar numa massa falida por um crédito que ele dificilmente conseguirá, ou brigar numa insolvência civil por um crédito que ele dificilmente conseguirá, ele poderá pedir
judicialmente a responsabilidade do responsável legal pelo ato que configurou uma administração e que levou à falência ou à insolvência civil. E retirar do patrimônio da pessoa física deste responsável a sua indenização. E percebam, então, como isso é amplo, como é alargada a desconsideração da personalidade jurídica do direito consumidor. É alargada mesmo, Senise? É. Basta que vocês se recordem que no Código Civil a teoria é a mesma. Só que eu só posso ter desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil por abuso de poder, desvio de finalidade ou ainda por confusão patrimonial. Confusão patrimonial, o que é? Há uma confusão entre o que é patrimônio do responsável legal e o que é patrimônio da pessoa jurídica. No Código Civil, nós temos uma ideia mais conservadora de desconsideração, portanto. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma ideia extremamente ampla para facilitar a indenização em favor do consumidor. Eu vou dizer para vocês, eu mesmo, como promotor de justiça, me utilizei do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para ações civis públicas. Então, o artigo 28 pode ser utilizado tanto para ações individuais como para ações civis públicas. Vocês terão alguma noção dessa questão do processo coletivo no semestre que vem, em Direito do Consumidor, na continuação da nossa matéria. Aí alguém pode perguntar, bom, Senise, então é muito melhor se utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Penso que eu já provei bastante para vocês que sim, né? Especialmente quando se fala em desconsideração da personalidade jurídica. Então, saber quando o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado é fundamental. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta sobre isso, vou para a parte final da aula de hoje, que não vai gastar mais do que 5 a 10 minutos. Luísa, vamos ver. Professor, e no caso em que a desconsideração da personalidade jurídica não foi acolhida pelo juiz e a demanda recai sobre a pessoa jurídica e não o responsável legal? Aí se corre normalmente com o processo apenas sobre a pessoa jurídica, podendo, obviamente, a parte que é consumidora inconformada com essa decisão recorrer. Não há problema nenhum. Existe a possibilidade da pessoa jurídica demandar contra o representante legal que cometeu abuso de poder ou desvio de finalidade? Aí a sua pergunta é se a decisão judicial que não acolhe a desconsideração é pressuposto para que os sócios proponham uma ação contra o responsável legal. Não, não é pressuposto. São coisas distintas. Obviamente, se os sócios tiverem êxito nisto, essa decisão será utilizada em favor do consumidor no processo dele. E isso pode ser uma questão considerada uma questão importante para que o consumidor peça a suspensão do processo. Aí é uma outra história, tá? Mas não existe, assim, o pressuposto necessário que impeça os sócios de proporem alguma ação contra o responsável legal da pessoa jurídica por abuso de poder ou desvio de finalidade. Uma coisa, então, não está presa à outra. Mas o consumidor poderá se beneficiar de uma eventual decisão tomada pelos sócios por conta desse fato. Isso sim. O Murilo está perguntando, a má administração que versa o artigo 28 também depende de ato ilícito? A má administração do artigo 28 não depende exatamente de ato ilícito do 186, Murilo. Essa má administração, ela depende, na verdade, da consequência ruinosa que a administração levou, acarretando a falência ou a insolvência. Então, não há necessidade no Código de Defesa do Consumidor de se trabalhar com a ideia de ato ilícito pura e simplesmente
fundada uma prova indispensável de culpa. Dá para a gente discutir isso, mas realmente, com relação a isso, a matéria já não é unânime. Então, não é que também depende de ato ilícito. Pode ser que sim para alguns, para aqueles que sustentam que é necessária a prova da culpa para que se configurar uma administração, pode ser que não, para outros, que caracterizam a má administração pelo simples exercício da função que acarreta, sem qualquer motivo razoável, a insolvência ou a falência, ou a suspensão ou encerramento da atividade, como diz o 28. Tá? Então, aí vai depender realmente de qual movimento você vai preferir. A corrente que é mais favorável ao responsável legal ou a corrente que é mais progressista no sentido de tentar favorecer o consumidor. Tá bom? A Gabriele está fazendo uma outra pergunta aqui. Vamos ver. Existe alguma possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica no direito do consumidor? Bom, a figura da desconsideração inversa ela é muito utilizada em direito do trabalho, né? Em direito do trabalho se atua muito com essa ideia de desconsideração inversa. No direito do consumidor não existe vedação legal para isso, mas eu não me recordo, Gabriele, de casos sobre desconsideração inversa em direito do consumidor, tá? Não vou dizer que não houve, mas de cabeça realmente eu não me recordo. Eu sugiro, a título de pesquisa, que se dê uma olhada em julgados do STJ a respeito quanto à desconsideração inversa e Código do Consumidor. Mas eu não me recordo. Em direito do trabalho é bastante comum a desconsideração inversa, onde você acaba fazendo justamente o oposto. Você parte do sócio para se atingir a pessoa jurídica, que é a desconsideração inversa. Aqui não, aqui na desconsideração comum você parte da pessoa jurídica para atingir o sócio. Então, em direito do consumidor, eu não me recordo de casos do STJ a respeito. Não quer dizer que algum tribunal estadual não tenha alguma coisa a esse respeito, tá? Mas a última vez que eu escrevi sobre desconsideração no Código de Defesa do Consumidor foi quando eu escrevi o Contratos Difusos e Coletivos. E quando também fiz o meu Manual de Direito Civil no volume 2. E no volume 1, aliás, eu falo sobre isso. E eu acabei, na época, não encontrando casos do STJ sobre desconsideração inversa, tá? Mas é bom, dá uma olhadinha, eu acho que é interessante, é um mecanismo que ainda abre ainda mais a desconsideração, além dessa situação do 28. Alguma outra pergunta até aqui, pessoal? Gostei das perguntas de vocês, muito boas as perguntas, viu? Todas elas, sem exceção. E aí eu cheguei em pontos bem delicados, bem nevrálgicos, como vocês puderem perceber da matéria. Bom, para terminar, então, a nossa aula de hoje. Não se confunde desconsideração da personalidade jurídica com responsabilidade direta do sócio ou do responsável legal. Há alguns casos que são previstos na lei em que, muito embora algumas pessoas em artigos ou até mesmo em livros se refiram a eles como desconsideração da personalidade jurídica, não são desconsideração da personalidade jurídica. São casos em que a lei atribui a responsabilidade diretamente, sem desconsiderar a personalidade jurídica, a algum responsável legal dela. Esse tema é muito bom, Luiz. É tema excelente para responsabilidade civil, para direito contratual, para TCC. É muito bom esse tema. Eu concordo com você. Muito bom mesmo. Então, quando a gente trabalha com esse assunto da responsabilidade direta, a gente não trabalha com toda essa parafernália que a gente conversou agora. Não preciso trabalhar com desvio de finalidade, não preciso trabalhar com abuso de poder, não preciso trabalhar com confusão patrimonial, não preciso trabalhar com má administração que leva a insolvência civil, falência, suspensão, encerramento da atividade. Quando a lei atribui a responsabilidade, ela não está desconsiderando nada. Ela está simplesmente atribuindo a responsabilidade a outra pessoa.
Ninguém vai dizer, por exemplo, que a lei está desconsiderando a personalidade jurídica da empresa, dizendo que eu posso ter uma desconsideração, que eu posso ter o empregado respondendo na via regressiva porque ele que causou o dano e não a empresa. A vítima, ela vai atrás da empresa, para que a empresa pague e a empresa entre com ação de regresso contra o empregado. Ninguém vai discutir na responsabilidade direta por que a lei atribuiu que o fulano responde, se eu tenho que provar confusão patrimonial, se eu tenho que provar abuso de direito ou não. O artigo 932 do Código Civil tem uma série de casos de responsabilidade civil indireta, que vocês, penso eu, já estudaram, porque vocês estão no 4º semestre. Então, ou vocês estão terminando essa matéria agora. E que ninguém vai dizer aqui que é desconsideração de nada, quando se fala que o empregador responde pelos atos praticados pelo empregado. Isso não é desconsideração de nada, isso é simplesmente uma atribuição legal de responsabilidade. Isso, em direito civil, é aquilo que se chama imputabilidade legal. Isto é, imputar a alguém o dever de reparar o dano. Pois bem, a legislação tem vários casos de responsabilidade direta. Um deles, que é muito famoso e que é muito utilizado, ocorre no direito tributário. Vocês estudarão essa matéria aqui na faculdade. A PUC é famosíssima pela força que ela tem em direito tributário, com nomes como Paulo de Barros Carvalho, Roque Antônio Carrasa, nomes que são respeitadíssimos tanto no Brasil quanto no exterior. Ora, em direito tributário, no Código Tributário Nacional, o CTN, há uma regra que fala que o sócio responderá pela falta de informações, omissão de informações ou adulteração de informações da empresa. Muito embora quem esteja formalmente prestando informação seja a empresa. Então, perceba a situação. Quem prestou formalmente a informação foi quem? A empresa. Mas a quem a lei atribui a responsabilidade? Não à empresa, ao sócio. Tenho que desconsiderar a personalidade jurídica? Não precisa. Não preciso provar confusão patrimonial, provar abuso de direito, provar excesso de poder, desvio de finalidade, ficar discutindo essas coisas. O Código Tributário Nacional fala, sócio, você que prestou a informação em nome da pessoa jurídica, é você quem responde por isso, não é ela. Essa responsabilidade não é, obviamente, desconsideração da personalidade jurídica, embora algumas pessoas teimem dizer que é. É pura e simplesmente a atribuição direta da lei sobre quem terá o dever de reparar o dano. Reparar o dano para quem, no caso? Perante o fisco. E aí, depois, se os sócios demais quiserem se virar em nome da pessoa jurídica contra aquele sócio que falseou ou omitiu as informações, é um outro problema. Mas, para fins tributários, perante o fisco, quem responde diretamente, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, é o sócio que omitiu ou prestou as informações deturpadas. Pois bem, nós temos essa possibilidade, então, de responsabilidade ser aplicada diretamente à pessoa física do representante legal da empresa, que não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica. Última nota. O artigo 28, nos parágrafos 2º, 3º e 4º, ele é tão extensivo em proteger o consumidor que ele possibilita que o consumidor peça a indenização para alguma das pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico do fornecedor que lhe causou o prejuízo. Vou repetir. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, parágrafos 2º, 3º e 4º, ele cria a figura que possibilita que o consumidor pleiteie a reparação do dano tanto daquele fornecedor, que foi quem lhe causou o dano,
como de outro fornecedor que integra o grupo econômico daquele fornecedor. E isto, vou ser sincero para vocês, é muito pouco utilizado no meio judicial. Isso é uma coisa que vocês poderão pesquisar, inclusive com futuros advogados em defesa de consumidores, trabalhar melhor com isso na prática. Vamos discutir um pouco esse tema, que é o último tema. Acabei gastando mais do que os 5 ou 10 minutos, porque, como a Luísa falou, esse tema é muito bom e os temas de direito do consumidor me empolgam. Vocês já repararam, gosto demais do que eu pesquiso, né? Então, vamos lá. Parágrafo 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários, olha aqui, e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. O que o Código de Defesa do Consumidor está dizendo? Olha, fornecedor é que tem que arcar. Mas se o fornecedor não tiver condições de arcar, porque o patrimônio dele se exauriu, ou porque, pouco importando qual é a razão, mas o fornecedor não teria aquele patrimônio, existe a responsabilidade subsidiária das outras sociedades que integram o mesmo grupo societário do fornecedor. Ou ainda das sociedades controladas. A sociedade controlada, como vocês sabem, é aquela que tem mais da metade das suas cotas sociais perante o fornecedor, no caso, né, que é quem acabou sendo o causador do dano sofrido pelo consumidor. Parágrafo 3º. A definição de sociedades controladas vocês encontram na lei das SA. Parágrafo 3º. As sociedades consorciadas, também vocês encontram a definição na lei das SA, são sociedades que não fazem uma simples parceria, mas fazem relações jurídicas de caráter permanente, mantendo a sua personalidade jurídica diferente uma da outra. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Então, nenhuma dessas sociedades ela se extinguiu por conta da outra. Não é o caso de incorporação de uma pela outra, também não é o caso de cisão patrimonial de uma para outra. Ambas possuem personalidades civis distintas, patrimônios distintos, mas atuam em conjunto porque têm cotas comuns entre elas. Então, o que é que diz o Código? Que essas sociedades, as consorciadas, são solidariamente responsáveis. Olha, mais um caso de solidariedade no Código de Defesa do Consumidor, pelas obrigações decorrentes deste Código. E, para terminar, a última hipótese de responsabilidade que envolve uma outra pessoa jurídica é uma hipótese que traz a ideia de culpa ao Código de Defesa do Consumidor. Olhem que curioso. Eu passei todo o semestre falando para vocês que o Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva. Eu apenas falei de responsabilidade subjetiva no caso do profissional liberal. Aí vem o artigo 28, no parágrafo 4º, dizendo que as sociedades coligadas só responderão por culpa. Aí eu tenho que provar a culpa da sociedade coligada. Então, como vocês podem perceber, aqui o Código trabalha com uma ideia de responsabilidade conjunta, porém o fornecedor responderá objetivamente, mas a sociedade coligada, essa apenas responderá se houver a prova da sua culpa. O que eu nunca vi, vou ser sincero, esse tipo de situação eu nunca vi na prática sendo utilizado. Bem, pessoal, eram essas as principais observações sobre um tema que é tão interessante, que é esse tema da desconsideração da personalidade jurídica e o tema da responsabilidade direta e da responsabilidade conjunta de empresas no Código de Defesa do Consumidor. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta a respeito do tema? Lembrando apenas que as definições legais de sociedades controladas,
sociedades consorciadas, elas estão na lei das SA, na lei da sociedade anônima. Professor, posso fazer uma pergunta, por favor? Por favor. Quem está falando? É o Murilo. Oi, Murilo. É que não aparece aqui a tua imagem aqui na tela, então não vi. Tudo bem com você? Pode falar. Ótimo. Queria parabenizar a aula, muito boa, e só queria fazer uma pergunta. Eu acho que vão ter muitas ações, né, referentes à desconsideração da personalidade jurídica nessa questão da pandemia, né? Muitas empresas vão quebrar, muitos consumidores vão ficar prejudicados nessa situação, né? Aí teria que ser provada essa má administração, porque como que fica essa questão, né? O que seria mal administrado numa época dessa? Acho bem complicado. É bem complicado. E, inclusive, esse projeto de lei que foi apresentado para vigorar durante a pandemia, ele estabelece limites de aplicação da própria lei que será aprovada. Mas, com relação a direito do consumidor, ele praticamente não fala nada. Então, tudo que eu estou falando para vocês nesse semestre, em direito do consumidor, com exceção de um artigo que vocês vão estudar no semestre que vem, que é o artigo 49, que é o da venda, do direito de arrependimento na venda à distância, está valendo, mesmo durante a pandemia. Então, você tem toda a razão em fazer essa observação, Murilo. Eu penso, sinceramente, que possivelmente um dos argumentos que será dado pelos advogados das empresas, ou até mesmo do representante legal que vier a ser chamado para uma eventual desconsideração da personalidade jurídica, vai ser o argumento da força maior, né? Que crises de saúde pública tem normalmente um fenômeno um pouco parecido com algo que é inevitável, né? Quanto aos efeitos que se causa, né? Mas eu realmente não sei dizer se isso prosperará, porque no direito do consumidor, como eu falei para vocês, a força maior e o caso fortuito, eles não estão previstos como excludentes. O que eu quero dizer? As excludentes de responsabilidade civil no direito do consumidor são as comuns que vocês aprenderam com o professor ou a professora de direito civil. São a culpa exclusiva da vítima ou ainda a culpa exclusiva de terceiro. E o fornecedor terá que provar a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiro. O artigo 12 e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor trazem outras hipóteses que, no fundo, nada mais são do que a ausência de relação de causalidade entre a conduta praticada pelo fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. Você pode dar uma olhadinha depois no 12 e no 14. Então, a discussão de força maior no Código de Defesa do Consumidor tem duas orientações. E essas duas orientações têm que ser muito respeitadas, porque aí é uma espécie de divergência do STJ, que o próprio STJ tem posições diferentes dentro dele, e da doutrina. A doutrina consumerista majoritariamente entende que força maior e caso fortuito não podem ser aplicadas como excludentes de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, simplesmente porque o Código de Defesa do Consumidor não as prevê. E como o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema jurídico, as excludentes de responsabilidade são apenas aquelas que ele estabelece. Quem pensa e defende isso são grandes nomes do direito do consumidor brasileiro, como a professora Cláudia Lima Marques, ou como aqui na nossa querida PUC, o professor Nelson Neri Júnior e a professora Rosa Maria Neri, que inclusive falam expressamente sobre isso nas suas obras. Eu mesmo, particularmente, também defendo isso no meu livro Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, que, como falei para vocês, compreende a matéria toda do atual semestre que a gente teve. Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Mas o STJ, ele polemiza. Muito embora a grande maioria, não é a totalidade, mas a grande maioria da doutrina consumerista entenda que não se aplica força maior caso fortuito para relações de consumo, o STJ ele tem orientações favoráveis a esse entendimento
E há outras orientações em que ele aplica força maior e caso fortuito mediante a utilização subsidiária do Código Civil. Particularmente, eu prefiro me filiar à primeira orientação que eu já passei para vocês. E por uma razão muito simples. Eu só posso aplicar subsidiariamente o Código Civil naquilo que não importa restrição de direitos do consumidor. Porque o Código, ele tem como finalidade estabelecer a proteção e a defesa do consumidor. E a força maior e caso fortuito acabam gerando uma exclusão da responsabilidade do fornecedor. Mas fica apontada essa divergência, Murilo, você tem toda a razão. Toda a razão. Isso vai gerar uma série de discussões quando se discutir a pandemia como um caso de exclusão de responsabilidade e mesmo para se trabalhar com uma ausência de má administração, né? Não houve má administração porque houve a pandemia. Pessoal, muito obrigado. Outra pergunta? Que é isso? Nada. Outra pergunta, pessoal? Olha, então eu quero demais agradecer esse semestre de vocês pela maneira que vocês levaram o curso comigo. Acho que nós sempre tivemos uma quantidade boa de alunos assistindo às aulas. 50% da turma para uma aula online eu não acho ruim, acho bom, né? E vamos conversando, tá? Eu peço que vocês acompanhem os vídeos tanto na plataforma da PUC para estudarem para a avaliação que a gente vai fazer. A semana que vem vou passar para vocês como será a forma de avaliação. E repito, a avaliação estruturada de vocês, por favor, vocês me encaminhem para o rslisboa@pucsp.br para que eu possa contabilizá-la no fechamento da nota do semestre. Tá bom? Eu fico muito feliz que eu pude ser útil para vocês. Gratidão. Bom final de semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.